capítulo 2, do versículo 8 ao versículo número 11, amém? Glória a Deus. É uma palavra poderosa, onde diz assim, vamos todos ler? Aqueles que não quiserem podem acompanhar aqui, tá? Para ser mais, porque dia de ser, né, irmão, nós temos que ser mais proativos, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejam tentados, e terás uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que hoje foi dada ao nosso coração vem de encontro com provas, lutas, dificuldades que nós passamos. Essa carta foi escrita às igrejas do começo do Evangelho. Foi escrita a 7 igrejas. E essa igreja, chamada Igreja de Esmirna, das 7 igrejas, ela é uma das únicas 2 que não receberam repreensão, mas apenas o que? Fortalecimento. Das 7 igrejas que receberam a carta, Esmirna e Filadélfia não receberam repreensão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa cidade de Esmirna, ela existe até hoje. Ela se localiza ali na Turquia, ali na Ásia. Hoje ela tem o nome de Izmir. Essa cidade ela foi fundada há 3.000 anos atrás. E quando ela foi fundada, 400 anos depois, ela foi totalmente destruída. Ela foi totalmente destruída e ali os seus moradores a reconstruíram novamente. Quando veio o Império Romano, eles fortaleceram e fizeram ali o que? Uma colônia romana. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Irmãos, sabe o que acontece? Muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento, Deus não está vendo a nossa luta, Deus não está vendo a nossa dificuldade, mas Deus, Ele vê tudo que acontece na minha e na sua vida. Nada foge do controle do nosso Senhor e Salvador. Olha o que Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o começo e eu sou o fim. Eu fui morto, mas eu estou vivo para toda a eternidade. E se Ele reviveu, se Ele ressuscitou, todos aqueles que estão inseridos em Cristo também vivem eternamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Ele diz assim: ó, eu sei das tuas obras, eu sei do que você faz. Nada escapa do olhar do nosso Deus. Às vezes, irmãos, você faz algo para o Evangelho, às vezes você convida uma pessoa, às vezes você fala assim: ah, pastor, eu chamo, eu convido, mas ela não vem. Mas Deus está vendo a sua obra. Às vezes as irmãs se reúnem, como ontem se reuniram, foram na casa da nossa irmã, oraram ali, irmãos. Isso é lindo, Deus está vendo. Deus está vendo a tua obra. Deus está vendo os irmãos que estão aqui vindo ensaiar. Deus está vendo você orando na madrugada. Deus está vendo você preparando, você jejuando, você se consagrando, você fugindo do mal para não poder desagradar o Espírito Santo de Deus, que não escolheu morar nos grandes palácios do mundo. Ele não escolheu morar no palácio de Buckingham lá na Inglaterra. Ele não escolheu morar na Casa Branca, onde mora o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Não, mas ele escolheu morar
dentro de você, criatura frágil, criatura que sente medo, que sente necessidade, que sente frio, que sente calor, você que está sujeito às intempéries do clima, seja ele econômico ou mundial, mas Deus escolheu morar dentro de você. Deus escolheu morar dentro de você, que levanta às 3, às 4, às 5, às 6 e vai ali no trabalho fadigante, cansativo, e você com o corpo cansado, mas o Espírito Santo decidiu morar dentro de você, mesmo diante das suas provas, porque Deus conhece as suas provas, Deus conhece as tuas obras. Ah, irmão, que lindo, né? Deus colocar no nosso coração para a gente trazer um alimento, irmão. Olha que lindo, irmão, você saber que tudo isso está registrado no céu. Ah, pastor, eu não pude trazer, eu esqueci, não tem problema, mas Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe da tua intenção, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu sei das tuas obras, mas eu também sei do que? Das tuas tribulações. Todos nós passamos por tribulação. Essa igreja não está sendo reprimida, essa igreja não está sendo chamada a atenção, mas Deus está vendo essa igreja. Às vezes você fala, Deus não me vê, Deus não me enxerga, mas pode ter certeza, Deus está te enxergando. Deus está vendo a luta, o sofrimento, a tribulação que você tem passado. Muitas das vezes, meus queridos, nós falamos assim, mas pastor, por que escrever uma carta, por que dar uma mensagem para um irmão ou para uma igreja que não precisa, que não está passando por dificuldade de prova? Essa igreja, ela não estava em blasfêmia, ela não estava pervertendo o evangelho, ela não pregava heresia, era uma igreja fiel e verdadeira, era uma igreja fiel e verdadeira, e mesmo sendo fiel e verdadeira, correta, ela passava por prova e por tribulação. Vocês estão conseguindo entender? Você não precisa fazer nada de errado para passar por tribulação. A tribulação vai vir, o problema vai vir, a dor vai vir, a dificuldade vai vir, a luta vai vir. Você não precisa pecar para a prova vir. Se você continuar santo, buscando a santificação, pode ter certeza, as tribulações vão vir. E isso não é sinal de que você está em erro. Sabe, irmãos, é triste quando uma pessoa olha para o outro irmão e diz assim, se não tem ninguém na igreja é porque aquela igreja está em pecado. E se o irmão está com câncer é porque tem pecado escondido. E se está falido é porque tem alguma coisa errada. Essa igreja não tinha nada de errado e mesmo assim ela passava por prova de tribulação. Eu quero dizer para você que Deus vê a sua prova, Deus vê a sua tribulação. Sei das tuas obras, sei da tribulação que você passa, que és pobre. Olha aí, irmãos, foi o que o presbítero disse aqui no começo, e vocês sabem disso. É complicado, irmãos, pregar o verdadeiro evangelho. Não é fácil. Vai de encontro com o quê? Com aquilo que vem de contrário à palavra de Deus. Quem quer vir numa igreja para dizer que você, mesmo sendo pobre, continuando na pobreza, mas Deus te vê? Numa igreja, num tempo onde que muitos têm pregado prosperidade material, prosperidade financeira, mas você continua vazio, você continua por dentro solitário, sozinho, sem o Espírito Santo. É melhor viver com aquilo, com a ajuda de Deus, do que viver com a depressão, com a ansiedade, com o desejo de se matar, com o desejo, irmãos, de destruição. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, em pobreza, mas você é rico para comigo. A igreja verdadeira de Cristo, ela é pobre financeiramente, mas ela é rica espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, não deixa que nada venha roubar a sua paz e a sua alegria. Irmão, onde nós moramos, nós não somos nem merecedores. O que nós comemos, nós não somos nem merecedores. É tudo pela misericórdia do Senhor.
Eu sei das tuas obras. Quais são as suas obras? Porque tem obras boas e tem obras más. Tem obras perversas, tem obras malignas e tem obras que são obras de quê? De Deus que faz na sua vida. Eu sei das tuas obras, eu sei das tuas tribulações, que és pobre, mas é rico para comigo. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, uma igreja sincera e verdadeira passa por quê? Por prova, passa por tribulação, passa por perseguição. Eu costumo dizer, irmãos, se tudo estiver bom e você não estiver passando nenhuma perseguição, é sinal de que você não está fazendo diferença, é sinal que você não está incomodando, é sinal que o inferno olha para você e fala: deixa esse aí é um acomodado, esse aí é um molenga, esse aí é uma moleza, esse aí é um covarde, esse aí se diz crente, mas ele não prega o evangelho, ele não fala do amor de Deus, deixa ele aí. Mas quando você se coloca na brecha, quando você se coloca na rocha, quando você se coloca diante da batalha, irmão, o inimigo olha para você e diz: agora começou a dar trabalho. Os teólogos pesquisam, os teólogos indagam, eles discutem onde que estava e o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos. O que aconteceu com Jesus que a Bíblia esconde? A Bíblia esconde? Não, a Bíblia não esconde. Jesus estava vivendo a vida dele, se preparando para pregar o Evangelho. O problema é que quando Jesus desce o Jordão para se batizar, e o céu se abre para Jesus aquele dia, e do céu se ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Naquele momento o inferno desperta e fala: pronto, olha lá, o céu enxergou ele, olha lá, agora nós temos que perseguir. E Jesus vai agora para o deserto, onde ele passa por provas, tribulações e tentações. E a partir daquele momento, até na cruz, os demônios perseguiram Jesus, porque Jesus veio para fazer a diferença. Jesus está na cruz, pregado. Antes dele dar o brado da vitória: Pai, está consumado. Alguém olha para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, como você disse, desce daí. E nós cremos. Isso é palavra do inimigo. Quando o diabo diz para você assim: ah, você é crente, ah, mas você nem parece crente, ah, você não tem isso de crente, diga para ele: você está amarrado, diabo. Você não conhece o meu oculto e o meu secreto com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 9, diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são o quê? Sinagoga de Satanás. Não quero nem entrar por essa área, quero nem entrar nessa área, mas é Jesus dizendo, não é o pastor Raimundo. Se diz crente, mas é o que? Blasfema contra Deus. Olha lá: e blasfêmia dos que se dizem, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas eles não são, mas são sinagoga de Satanás. Irmãos, Deus me deu duas palavras para trazer hoje: a do joio e essa. Glória a Deus que Deus deu essa. O joio é filho de quem? É filho do maligno. E muitas das vezes o joio está no nosso meio, e não adianta você tirar o joio, não. E eu não estou dizendo joio só na igreja, irmãos. Tem joio na família, tem joio no trabalho, tem joio em tudo quanto é canto, que é infiltrado só para destruir a nossa lavoura e a nossa colheita. O que acontecia aqui nessa época? O evangelho estava crescendo, a igreja estava se expandindo. E o que os judeus faziam? Se alinhou com a política romana para perseguir os cristãos. Olha aí. A tradição vai dizer que Policarpo de Esmina morreu aos 86 anos, queimado numa fogueira, condenado por falar a verdade, dizendo: você nega Cristo e você vai viver. Nós não estamos pedindo nada para você, só para que você negue. Ele disse: 86 anos, Jesus só fez bem para mim, por que agora eu vou negar Jesus? Irmãos, já vou chegar nos 50 anos, já passei por tanta prova, tribulação, tanto vale da sombra da morte.
Será que vale a pena negar Jesus agora, abandonar Jesus e voltar? Nós já estamos mais perto do céu do que ficar nessa terra. E a tradição vai dizer que os judeus da época, eles buscaram lenha para queimar. Policarpo de Esmirna. Quando diz que são sinagogas de Satanás, nessa cidade havia templos pagãos. E ali havia também um templo, que era um templo para cultuar o imperador romano, porque ele se fazia, dizia que era um Deus. Sabe, irmãos, não pode dar muito poder para o homem, senão ele se torna um Deus. Ele acha que é um Deus. Às vezes as pessoas falam para mim assim: mas pastor, para que tanta igreja, pastor? Porque Deus não vai colocar o poder e a autoridade dele na mão de um só homem. Ele não vai colocar. Você vê grandes religiosos, irmãos, que se acham como Deus. Eles se comportam como Deus. Tem um aí que fizeram até uma estátua para ele na cidade dele. Já tem uma estátua para ele. E não sai do poder, só vai sair o dia que morrer. Eu já falei para minha pastora e falo para todo mundo: vai chegar o momento que nós vamos deixar de pastorear. Porque nós não pastoreamos pelo poder, pela autoridade do mundo, não. Nós pastoreamos porque Deus colocou esse chamado na minha vida e na vida dela. Glória a Deus. Mas vai chegar um dia que nós vamos deixar de pastorear. Não sei como será, mas vai chegar um dia. Porque o dia que eu ficar pegado ao poder, eu vou me tornar um Deus. Sabe ali no Egito, por que o faraó, todas as manhãs ele ia no rio Nilo tomar banho? Moisés teve que ir no rio Nilo falar com ele. Quem sabe por que ele ia lá tomar banho todas as manhãs? Porque ele se dizia o quê? Um Deus, todo mundo sabe disso. E um Deus não pode sangrar, um Deus não pode chorar, e um Deus não pode fazer necessidades pessoais, né? É um Deus, já viu um Deus que vai no banheiro? Então todas as manhãs ele ia no rio, fazia ali as rezas dele, e ali ele fazia as necessidades dele, e ninguém via ele fazendo. Muito poder para um homem. Foi dado todo o poder para o nosso Senhor no céu e na terra. Mas quem deu esse poder foi Deus. Mas o diabo ofereceu para Jesus também os reinos da terra. O diabo disse: tudo te darei se prostrado me adorar. E Jesus recusou, porque Jesus não quer reinar pelo poder. Jesus quer reinar através do amor da palavra dele. Eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou bater de frente, irmãos. Cuidado com os religiosos. Cuidado com o religioso. Ele pode matar a sua fé. Ele pode destruir a sua salvação. O religioso é triste, irmão. Olha só. Nada tema das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, para que sejam tentados. Aleluia. Oh, irmãos, eu olho a palavra de Deus e eu olho essa geração perversa e iníqua. Irmão, passar tentação não é pecado. Pecado é você deixar-se seduzir pela tentação. O diabo não precisa nem tentar, não. Tem gente que procura a tentação. Tem coisa que o diabo tenta, mas tem coisa que é o homem que procura. Mas ser tentado não é pecado. Você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Essa noite, irmãos, passada, eu tive um pesadelo horrível. Quando eu acordei, dei graças a Deus. Sonhei que tinha matado 2 pessoas no sonho. Olha que tristeza. E era real. Era o que? Batalha espiritual noturna. Já tinha até os policiais civis conversando comigo em casa. Na hora que eu acordei, falei com a minha alma: acabou. Agora vamos seguir o dia. Sabe, irmão, ser tentado não é pecado, mas nós não podemos resistir à tentação. E o diabo lançará alguns de vós na prisão, para ser tentado por 10 dias. Todos nós sofremos tentação. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo caído.
Às vezes nós somos tentados, e olha, irmão, tentação não é só de ordem sexual, não, irmãos. Tem vários tipos de tentação. Às vezes uma pessoa chega para falar mal de outro, para você isso é uma tentação. Planejar o mal para o outro. Nós temos que ficar firme na palavra de Deus. Mas tem o que? Promessa para aqueles que resistem. Quando diz tentação de 10 dias, 10 quer dizer um número completo. Quer dizer uma tentação que vai ter começo, meio, mas vai ter fim. É como a parábola das 10 virgens. Está representando todo. A Bíblia é cheia de numerologia, irmãos. Olha só. Mas o que? E tereis uma tribulação de 10 dias. Foi o nosso irmão Gerson que falou. Não adianta você caminhar, irmãos, 10 anos, 15 anos. Você tem que ser fiel até a... Olha que Deus tem para mim e para você. Fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Tem prova, tem tribulação, mas tem vida eterna e coroa para aqueles que permanecer fiel até o final. Não vai resolver ser pastor por 10, 15, 20 anos e depois abandonar, depois sair fora. Ah, cansei, vou pendurar o paletó. Não, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Irmãos, olha só. Quem usa coroa? Quem usa coroa é rei. Mas ele diz que vai nos dar uma coroa. Ah, eu gosto de ver aqueles pregadores que falam: olha, hoje 15 pessoas, eu preguei e 15 pessoas vieram para Jesus. 15 pedrinhas na minha coroa. Olha aí. Ah, eu gosto de ver essas coisas. Eu gosto de ver isso aí. Quando diz coroa, não está dizendo uma coroa física, mas está dizendo uma vida eterna, para toda a eternidade. Possa ser que você vai usar uma coroa, mas não é isso que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando é se chegar até a Deus. A cada culto, a cada palavra, a cada vez que nós nos esforçamos, mais perto da nossa salvação nós estamos. Quando nós retrocedemos, o que acontece? Deus envia anjos para nos ajudar. Deus envia pessoas em forma de anjos para poder nos fortalecer, para nos trazer de volta para o caminho. Porque às vezes dá vontade de parar. Dá vontade de parar, de desistir. Não vou mais ser crente, não vou mais congregar, não vou mais cultuar, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, eu fui lá na igreja, não gostei de uma palavra, não gostei do que o pastor falou. Ah, eu não gostei da luz, eu não gostei do microfone que dá microfonia, eu não gostei do teclado, eu não gostei do tecladista, eu não gostei da mulher do som, eu não gostei da pastora. Só fica arrumando defeito, irmãos. Está no lugar errado. Aqui é cheio de gente com problema, com tribulação, com prova. Mas nós vamos ser fiel até a morte para ganhar o que? A coroa da vida. Irmão, coloca aí na tela aí, Apocalipse 20, do 13 ao 15. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Irmãos, eu acho que aqui ninguém, né, irmãos, tem problema de audição. Todos escutam. Não sei se 100%, mas escuta alguma coisa. Só que aqui não está falando desse tipo de deficiência. Aqui está falando de o quê? De um ouvir espiritual. Quem tem ouvido? E aonde Deus está clamando? Aonde Deus está falando? É na onde? Na igreja. Se você não vem na igreja, como que você vai ouvir? Ah, pastor, eu vou na igreja de 20, 30 dias, eu vou na igreja a cada 2 meses. Pô, irmãos, tanta palavra que foi pregada em 2 meses. Não é verdade? Às
às vezes era uma palavra para você naquele dia. Ah, estou passando por prova, tribulação. Tem como as irmãs vir aqui em casa? As irmãs vai. Mas e você? Vai lá ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja? Aleluia! Porque Deus fala no coletivo. Deus fala no coletivo. Deus fala no pessoal, no particular também. Mas Deus fala 99% no coletivo. Porque a salvação é coletiva, a salvação não é individual. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a salvação é individual. Sim, mas Cristo vai vir buscar o que? A igreja. Ou Cristo vai vir buscar só o bonito ou a bonita? Ah, Jesus vai me buscar, eu não preciso de igreja. Ah, vai ficar. Se não consegue conviver com a igreja na terra, vai conseguir conviver com a igreja no céu? Não vai. Quem tem ouvidos, e onde Deus está clamando? Na igreja. Nós temos que vir na igreja. Se viesse mais uns 4, 5 irmãos, já enchia a igreja. E nós estamos chamando as pessoas para vir para a igreja, estamos pregando. O problema não é pessoas, o problema é vir. Hoje eu fiz uma conta só na nossa região aqui, ó, 10 igrejas. Tem 2 aqui do lado, mais ali 3, 4, tem mais uma aqui 5, mais 2 na Boa Vista, não, 3 na Boa Vista. Agora fizeram mais 2 ali em frente do murão, e grande, irmãos. Mas tem que ir para a igreja, ouvir onde Deus está clamando. Ó, o nosso irmão Gerson está aqui. O nosso irmão Gerson é o mestre de obra, não, o chefe lá da obra. Ele quer um crente que trabalha lá, mas lá não é lugar de ficar pregando, né, meu irmão? O senhor não quer o pastor Raimundo só para pregar, quer para trabalhar. Lugar de palavra é na igreja. Ninguém vai contratar um pastor para ficar pregando 24 horas. A necessidade de vir na igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Achou aí? Ouça o que o Espírito diz. As igrejas, está escrito aqui. As igrejas. O que? Vencer. Fala, eu vou ser um vencedor. Nós vamos ser vencedores, irmãos. Nós temos que estar num lugar que luta para vencer. Ergue a mão, é salvo. Deus escreve o nome no livro da vida. Não pode viver uma vida de qualquer jeito. Tem que ser uma vida de vencedor. Vencer a pornografia, vencer o adultério, vencer a mentira, vencer o engano, a falsidade, a covardia, todas essas obras da carne. É isso que é ser um vencedor. É você, na verdade, vencer a você mesmo. Não é vencer o irmão na batalha, quem prega mais, quem louva mais bonito, qual igreja é mais bonita, qual igreja tem os melhores equipamentos. Não. É você se vencer. Glória a Deus. Lá no trabalho, você resistir à tentação. Ao que vencer, não sofrerá o quê? Não receberá o dano da segunda morte. Olha aí. Quem é que sabia que tem segunda morte? Quem sabia pode erguer a mão. Olha aí, a irmã te autoriza, o nosso irmão, nossos irmãos. Pouco crente sabe, irmãos. E tem 2 mortes. Achou aí? Vamos ler? Isso, do 13 ao 15, né? Olha lá. Olha lá. E deu o mar os mortos que nele havia. E deu o mar os mortos que nele havia. Quem são esses mortos? Ah, pastor, é os que morreu, caiu afogado. Não é não, tá? Nem esses aí não. Ah, o Ulisses Guimarães lá, caiu o helicóptero, nunca acharei ele. Não é ele não. Olha lá, são espíritos malignos. Quem já leu a Bíblia sabe que lá em Marcos 5, os demônios vão para o abismo. Não é? São os demônios que moram no mar, na profundeza, na escuridão. E a morte do inferno deram o que? Os mortos que nele havia. Olha aí, tem gente no inferno agora ou não tem? Cuidado com quem diz que o inferno não existe
E cuidado com quem diz que não tem ninguém no inferno. Né, presbítero? Cuidado, irmãos. Cuidado com esse evangelho de açúcar com água, garapa e pastel. O inferno existe. E tem gente lá no inferno, olha aí. Ou a Bíblia está errada. E eu vou continuar com a Bíblia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Olha aí, irmãos. E foram julgados cada um segundo as suas. Olha aí, eu conheço as tuas obras. Continua aí, meu irmão. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pasmem a igreja. O inferno não é o final. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então você não tem que ter medo de ir para o inferno. Tem que ter medo de ir para o lago de fogo. Mas aqui ninguém vai para o lago de fogo, porque nós vamos ser uma igreja de vencedor. Glória a Deus. Quero chegar naquele dia Jesus dizer: pastor Raimundo, cadê o seu rebanho? Está aqui, cada um, porque cada pastor vai prestar conta das almas. Se essa jovem sair dessa igreja por minha causa, eu vou ser responsável. Se o nosso irmão Adelso sair da igreja e perder a salvação dele, eu vou ser responsável. Todos nós somos responsáveis. Por isso que às vezes eu entro em guerra mesmo, entro em briga mesmo com o religioso. Nenhum religioso vai dominar essa igreja. E nós fechamos a porta e vamos cultuar o outro pastor. Mas ele não vai deixar. Por quê? Porque essa igreja aqui vai ser uma igreja de vencedor, em nome de Jesus. Uma vez se levantou aqui a tríade do mal: Satanás, falso profeta e a besta. Tocamos 3 daqui. Porque assim, irmãos, o religioso, ele entra no nosso meio, ele tira todo mundo e ele sai no final. Mas nós vamos ser uma igreja de vencedor, porque essa igreja de Esmirna era uma igreja de vencedor, era uma igreja que tinha tribulação, era uma igreja pobre para o mundo, mas era uma igreja rica para com Deus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, amém? Aquelas palmas glorificam Jesus, amém? Irmãos, que essa palavra queime no seu coração como está queimando no meu. Nós não somos uma igreja que vai para o lado de fogo nem para o inferno. Nós somos uma igreja que vamos para o céu, morar com Jesus, amém? O seu nome está escrito no livro da vida: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada irmão. Fica com essa palavra, irmãos. Hoje é noite de ceia do Senhor, falta 15 para as 9. Vamos colocar de pé aqueles que puderem. Quem não puder pode ficar assentado, tá? A ceia do Senhor é um momento especial. É um momento é um memorial. Fazer em memória. Em memória de quem? De Jesus. Porque foi Jesus que deu a vida e reviveu. Pastor, quem não pode participar da ceia? Quem pecou? Pastor, como assim? Você não pode participar da ceia em pecado. Porque Cristo é o quê? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não os pecados, mas o pecado. Você precisa confessar a Deus, se arrepender, examinar a você mesmo e assim participar. Aleluia. Quando você pega a partícula do pão que representa o corpo de Cristo e o cálice, você não olha para o seu irmão, se ele pegou ou se ele não pegou, você olha para você. Você não olha a situação do seu irmão, você olha a sua situação. Jesus está no controle, na direção da sua vida. Quem batizou, quem passou para as águas fez um compromisso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa também. A nossa igreja é uma igreja, irmãos, como diz aqui, né? Pobre, cheia de tribulação. Mas a nossa ceia, irmãos, é uma ceia aberta. O que é uma ceia aberta? Todos aqueles que estão, irmãos, que querem cear, precisam cear. Eu sei que tem igreja que a ceia é fechada. E eu não desrespeito isso. Mas eu tenho um entendimento que a ceia não é minha, a ceia é de Jesus. Aleluia. Quem sou eu para proibir uma pessoa
Se hoje ela veio aqui pela primeira vez, e se ela decidiu vir aqui, e se ela gostou desse rebanho, se vai ficar? Se ela passou pelas águas, se ela batizou, ela confessou Jesus. A ceia tem que ser a ceia de Jesus. Jesus estava na mesa com Judas, que ia traí-lo. E ele só não ceiou porque ele levantou antes. Mas se ele tivesse ceiado, como Pedro ceiou e negou Jesus, mas se arrependeu. Não julgue seu irmão, não olhe para o seu irmão, olhe para você. A luta nossa é individual lá fora. Lá fora está cheio de demônio tentando nos destruir, amém? Vamos orar por esse ponto, por essa partícula? Se você é batizado, confessou Jesus, crê em Jesus, participe da ceia, amém? Se arrependa, irmãos, dos seus pecados, em nome de Jesus. Nós estamos ceando em nome de Jesus, nem em nome da Graça e Rei, que até a placa caiu lá. Nós estamos orando, ceando em nome de Jesus. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi partido. Isso aqui, ó, é um pão só. É um pão, ele é partido em várias partículas. Depois todos nós participamos. Quer dizer o quê? Voltamos a ser um pão só, um corpo só, amém? Isso é muito simbólico, irmãos. Você não pode ficar falando mal do seu irmão, porque é você falando mal do seu corpo. Já viu, Glorinha? Você já deu no seu próprio rosto? Já deu na sua barriga? Não, né? Então, é sim, estou dando um exemplo, irmãos. Nós somos um corpo. Imagina se o corpo começar a se agredir. Pode ter que estar doido, né? Está louco, pode ter nada. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano eterno Deus, apresentamos essa partícula de pão que representa, Pai, o teu corpo que foi partido por nós. Senhor, apresentamos também, meu Deus e meu Pai, este, meu Deus querido, cálice que representa o teu sangue, que foi derramado pelos nossos pecados, o sangue da propiciação, papai, aquele que nos redime e nos lava, em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Não deixa que nós venhamos viver uma vida de iniquidade, uma vida de transgressão. Que a partir de hoje, Pai, tudo fique para trás e que nós venhamos viver uma vida nova. Sabemos, Pai, sabendo que o Senhor olha as nossas obras e as nossas tribulações, mas que no final nós vamos ser fiel e ganhar a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar distribuindo o pão e o cálice em seguida. E aquele que pegar, espera um pelos outros. Amém? Vamos juntos louvar a Deus, todos numa só voz, o louvor da harpa. Vai estar ali, tá? Vamos louvar, e depois que nós louvarmos, nós vamos participar juntos. Pastor, não vou poder participar, mas você pode louvar, em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, aleluia. Todos que vão participar, pegaram. A palavra do Senhor Jesus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podem participar, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esta igreja, o casal do Senhor, Pai, participando, Pai, do teu corpo, recanta na bassuriana, que haja cura, libertação, restauração nesta noite, e eu creio em nome de Jesus, ó Deus e Pai, e cada vez mais o Senhor irá nos fortalecer, meu Deus, dá-nos vida, dá-nos saúde, meu Deus e meu Pai, que esses 30 dias, Pai, nós venhamos vencer as tentações, as tribulações e as provas, para te glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar a Jesus em nome do Senhor. Amen.
Glória a Deus, aleluia. Todos que vão participar pegaram o cálice? Amém? Glória a Deus, amém? Tá vendo, irmão? Por isso a importância de perguntar. Passei ali, passei, né? Aí o irmão veio, mas todos têm que participar, amém? Glória a Deus, que bênção de Deus. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Poder participar do cálice do Senhor, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez, Senhor Jesus, participar, Senhor Jesus, do teu cálice, meu Pai. Oh, grande Deus de poder, Deus de glórias, aleluia, Senhor. Nós venhamos nos fortalecer, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, fortalecer para nós cada dia, Senhor. Segura, Senhor, em nossas mãos, Senhor Jesus. Eu quero agradecer, Senhor Jesus, pela tua infinita, Pai, misericórdia, Senhor Jesus. Santo, santo, é o teu nome, Senhor Jesus. Oh, Deus de Israel, Deus de glória, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Nós venhamos, Senhor Jesus, se firmar, Senhor Jesus, na tua presença, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor Jesus, aleluia, Deus. Oh, Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus continue abençoando e guardando os irmãos a cada dia, para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, logo após a oração final, não vai embora antes de comer o bolo, tomar o chá ali, amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui a nossa irmã diaconisa Ângela, amém? Orar, fazer uma oração e dar uma bênção apostólica, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos junto orar com a nossa irmã que vai estar orando e dando a bênção.